Eu sou o aluno Pedro Gabriel e eu irei falar a definição dos sais minerais. Os sais minerais são nutrientes que fornecem o sódio, o potássio, o cálcio e o ferro. E ao contrário do que muitos acreditam, a água que bebemos não é totalmente pura. Ela contém pequenas quantidades de sais minerais dissolvidos, e estes sais precisam ser repostos continuamente. E é por isso que a desidratação pode matar. A falta aguda de minerais prejudica o metabolismo, como a carência de potássio, que pode causar paralisia muscular, inclusive da musculatura cardíaca. O zinco, magnésio, cobre e selênio são coisas em que as pessoas não acreditam que pode ser ingerido. Mas a verdade é que, ao fazermos uma refeição balanceada, ingerimos esses minerais e alguns outros, como por exemplo o ferro, cálcio, sódio, potássio, iodo e o flúor. E eles desempenham um importante papel no controle do metabolismo ou na manutenção da função de tecidos orgânicos. Já falando do cálcio e do flúor, por exemplo, eles formam e mantêm os ossos e dentes. O cálcio ele ajuda na coagulação do sangue e participa das contrações musculares. E estes dois minerais podem ser encontrados no peixe, em leites e derivados, além de ervilhas secas, verduras, feijões e castanhas, que são ricos em cálcio. E uma das funções parecidas é a do magnésio, que também forma e mantém ossos e dentes e controla a transmissão de impulsos nervosos e as contrações musculares. E ele ainda ativa reações químicas que produzem energia na célula. Alimentos ricos em magnésio incluem castanhas, soja, leites, peixe, verduras, cereais e pão. E falando do cobre, ele controla a atividade enzimática que estimula a formação dos tecidos conectivos e dos pigmentos que protegem a pele. Quem tem o hábito de comer feijão, ervilhas, castanhas, uvas, cereais e pão integral está ingerindo o cobre então necessário para manter o seu organismo. Sobre as pessoas que praticam esportes, elas têm mania de dizer que ao ingerir uma banana pode-se evitar câimbras. E a verdade é que, por ela ser rica em potássio e mineral, ela ajuda nos impulsos nervosos e contrações musculares, além de manter normal o ritmo cardíaco e o equilíbrio hídrico dos organismos. O sódio presente em quase todos os alimentos também possui a mesma função do potássio. Agora falando sobre o zinco, ele é encontrado em pequenas quantidades em vários tipos de alimentos e auxilia na cicatrização, conservação da pele, o cabelo e o controle das atividades de várias enzimas. Já o selênio, ele diminui o risco de alguns tipos de câncer e protege as células dos danos causados por substâncias oxidantes. E ela é encontrada em carnes, peixes e vegetais. E a quantidade de selênio nos vegetais depende do teor deste mineral no solo. E por último temos o ferro, que ele é encontrado nas carnes, peixe, fígado, gema, cereal e feijões. E elas contribuem com a produção de enzimas que estimulam o metabolismo. Elas também formam a hemoglobina e a mioglobina, que levam oxigênio para as hemácias e para as células musculares. Mas, para que haja melhor aproveitamento do ferro, é necessário ingeri-lo com alimentos ricos em vitamina C. Composição química. Uma das evidências da evolução biológica e da ancestralidade comum dos seres vivos é que todas as formas de vida possuem composição química semelhante. Na composição química das células dos seres vivos, estudamos dois grandes grupos de substâncias: as substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas. São classificadas como substâncias inorgânicas a água e os sais minerais. Já as orgânicas são os carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. As substâncias orgânicas são formadas por cadeias carbônicas com diferentes funções orgânicas. Como a célula é um meio aquoso, não se encontram sais minerais, mas íons orgânicos. Alguns deles são encontrados em todos os seres vivos. Cátions: sódio, potássio, magnésio, cálcio, ferro, manganês, cobalto, cobre, zinco. Ânions: cloreto, bicarbonato, fosfato, sulfato, nitrato. Algumas ações são exercidas especificamente por alguns íons.
O cálcio participa da estrutura das membranas dos cromossomos, do esqueleto dos vertebrados, da contração muscular e da coagulação do sangue. O ferro faz parte das moléculas dos citocromos, componentes da respiração celular, e da molécula da hemoglobina, pigmento transportador de O2 no sangue. Magnésio é encontrado na molécula da clorofila, pigmento fotossintetizante dos vegetais. O zinco, o cobre e o cobalto atuam como coenzimas em alguns processos. O sódio e o potássio são os principais envolvidos na transmissão do impulso nervoso. O fosfato é um importante componente da estrutura do ATP e dos nucleotídeos, do DNA e do RNA. O iodo faz parte da estrutura dos hormônios tiroxinas secretados pela tireoide dos vertebrados. De um modo geral, os sais na forma iônica estão atuando no metabolismo, como mencionado anteriormente, e na forma molecular estão presentes em estruturas esqueléticas como carapaças, conchas, ossos, chifres, cascos, onde são comuns o carbonato de cálcio e fosfato de cálcio. Bom, eu vou falar um pouco da importância dos sais minerais. Alguns sais minerais, como cálcio, fósforo, potássio e cloro, são necessários no nosso organismo em quantidades relativamente altas e, por esse motivo, são chamados de macronutrientes minerais. Já outros sais minerais, como o ferro e o zinco, são chamados de micronutrientes minerais, por serem necessários em quantidades relativamente baixas. Apesar dos sais minerais não fornecerem calorias, ele é de fundamental importância, porque eles atuam na formação de ossos e dentes, condução do impulso nervoso, coagulação, manutenção do equilíbrio osmótico, transferência de substâncias pelas membranas e no processo de respiração celular. Agora eu vou citar alguns sais minerais e a sua importância. O cálcio, ele é um importante constituinte dos ossos e dos dentes, e ele pode ser encontrado em laticínios e vegetais verdes. O cloro, ele é encontrado no líquido extracelular. Ele vai agir com o sódio e vai ajudar no equilíbrio dos líquidos no nosso corpo e na manutenção do pH. E ele pode ser encontrado no sal de cozinha. O cobalto, ele é o constituinte da vitamina B12, que participa da produção de hemácias, e ele pode ser encontrado em carnes e laticínios. O ferro é importante para o organismo porque é um dos componentes da hemoglobina, mioglobina e enzimas respiratórias. E ele é de suma importância porque ele ajuda na respiração celular. Ele pode ser encontrado no fígado, carnes, gema de ovos, legumes e alguns vegetais verdes. O flúor é um mineral que compõe os ossos e os dentes. Ele pode ser encontrado na água fluorada. Bom, o iodo constitui os hormônios da tireoide. Ele pode ser encontrado em frutos do mar, sal de cozinha iodado e alguns laticínios. Temos também o potássio, que é importante e é encontrado no interior das células. Ele vai agir com o sódio no equilíbrio de líquidos do organismo. Ele vai influenciar na contração muscular e na atividade dos nervos. Ele pode ser encontrado em carnes, leite, frutas, verduras, feijão e cereais. Temos o sódio também. Ele vai auxiliar no equilíbrio dos líquidos do corpo e é essencial para a condução do impulso nervoso. Ele pode ser encontrado no sal de cozinha. Bom, esses foram alguns dos sais minerais e suas importâncias. O flúor é um mineral que compõe os ossos e os dentes. Ele pode ser encontrado na água fluorada. Bom, o iodo constitui os hormônios da tireoide. Ele pode ser encontrado em frutos do mar, sal de cozinha iodado e alguns laticínios. Temos também o potássio, que é importante e é encontrado no interior das células. Ele vai agir com o sódio no equilíbrio de líquidos do organismo. Ele vai influenciar na contração muscular e na atividade dos nervos. Ele pode ser encontrado em carnes, leite, frutas, verduras, feijão e cereais. Temos o sódio também. Ele vai auxiliar no equilíbrio dos líquidos do corpo e é essencial
para a condução do impulso nervoso. Ele pode ser encontrado no sal de cozinha. Bom, esses foram alguns dos sais minerais e suas importâncias. Verduras, feijão e cereais. Temos o sódio também. Ele vai auxiliar no equilíbrio dos líquidos do corpo e é essencial para a condução do impulso nervoso. Ele pode ser encontrado no sal de cozinha. Bom, esses foram alguns dos sais minerais e suas importâncias. Bom, esses foram alguns. Vale ressaltar que uma dieta que é pobre em sais minerais, como por exemplo, pobre em ferro, pode nos causar anemia. E a anemia pode desencadear diversos outros fatores e a falta de outros sais minerais e até mesmo vitaminas do nosso corpo. Já uma dieta que tem muitos sais minerais pode nos causar problemas também, como a pressão alta, problemas no fígado, essas coisas, por terem uma quantidade exagerada de sais minerais. Pode nos causar problemas também, como a pressão alta, problemas no fígado, essas coisas, por terem uma quantidade exagerada. Bem, hoje eu vou estar falando algumas curiosidades em relação aos sais minerais. Eles constituem 4% do peso corpóreo, são substâncias inorgânicas e regulam as funções do organismo, até mesmo do sistema nervoso. Suas principais doenças são a osteoporose, que se dá pela carência de cálcio, a anemia ferróprifa, que se dá pela carência de ferro, e o bócio endêmico, mais conhecido como papo ou papeira, dá-se pela carência de sais de iodo. Os sais são mais encontrados no leite, na carne e em verduras verdes. Eles são muitos e cada um faz um trabalho. Temos o cálcio, que mantém firmes nossos ossos. O ferro, que é importante para a respiração celular. Ele é um componente fundamental do sangue, pois faz a troca do gás carbono pelo oxigênio. O cobre, que influencia na formação do tecido da pele. O zinco, que ajuda no sistema imunológico. O fósforo, importante para o funcionamento dos músculos. O sódio, regula a quantidade de água no corpo. Potássio, que ajuda no metabolismo das proteínas e na contração dos músculos. E o iodo, que regula o funcionamento da tireoide, uma glândula responsável pelo crescimento. O sal que usamos na cozinha chama-se cloreto de sódio. Ele é obtido pela evaporação da água do mar em lugares chamados de salinas. O cloreto de sódio pode ser retirado das minas em lugares que antes eram cobertos pela água do mar há milhões de anos atrás.